Olá pessoal, aqui é o professor Josnaldo e neste vídeo aqui eu vou estar fazendo a resolução de três questões da prova, no caso da Olimpíada Cearense de Química, no caso a OCQ, do ano 2022, tá? Selecionei três questões para estar aqui resolvendo aqui neste vídeo aqui, tá bom? Então eu vou iniciar aqui pela questão número 2. Vou ler aqui para vocês, ó. Durante a evolução dos modelos de classificação periódicos, diversas ideias contribuíram para chegarmos na tabela periódica atual. Lembrando que a tabela periódica ela passou por um longo processo aí de mudanças, né, até chegar à tabela que nós conhecemos atualmente. Um desses modelos agrupava os elementos de 3 em 3 e foi proposto por Johann Wolfgang, né, Doberein, em 1829. De acordo com as ideias propostas e o ano de descoberta, Doberein poderia encaixar numa tríade, tá? Então, essa estratégia, né, que o Doberein utilizou, como é que ele fez, né? Ele selecionava, né, ele analisava e percebia que alguns elementos eles tinham propriedades físicas, né, e até químicas semelhantes, e aí organizava esses elementos químicos em colunas, né, de 3 em 3. Por isso, né, que ele é conhecido aí, né, como modelo de tríade, né, ou seja, de 3 em 3. E aí, dentre essas alternativas aqui, a gente vai ter que analisar qual é, né, a que poderia, né, a que se encaixa nesse modelo aqui de tríade de Doberein, tá bom? Deixa eu só dar um zoom aqui. Então, como é que a gente vai estar resolvendo essa questão, tá? Ó, primeiro, ó, vocês conseguem notar aqui, ó, que cada alternativa tem aí três elementos químicos, né? Por exemplo, a letra A, sódio, magnésio e alumínio, né? Então, para a gente descobrir qual é que se encaixa nesse modelo aí, né, de tríade de Doberein, a gente vai ter que fazer um cálculo, né? Como seria esse cálculo? A gente vai pegar o número de massa do primeiro elemento químico e somar com o número de massa do terceiro elemento químico, né, da tríade. Quando nós fizermos essa soma, nós vamos fazer uma média. E aí essa média, ou seja, né, dividir por 2, essa média ela tem que dar um valor próximo ou igual ao número de massa do elemento central, do elemento químico central, tá bom? Aí, dentre esses 5 itens aqui, né, aquele que o resultado der exatamente igual ao número de massa do elemento químico central ou próximo a ele, né, será o item correto, tá bom? Então, sempre para um modelo que se encaixa, né, nesse tríade aqui de Doberein, fazendo a somatória do número de massa do elemento químico inicial e o elemento químico final, e aí faz uma média dividindo por 2, e aí o resultado ele tem que dar próximo, né, ou igual ao número de massa do elemento químico central. Então vamos fazer esse procedimento, né, em cada item, começando pelos itens da letra A, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, o sódio, né, o número de massa dele é 23. Então, ó, 23. Já o número de massa do alumínio é 27. Então, 23 mais 27, o resultado dá 50. Esse resultado aqui eu vou dividir por 2. Então, vai ficar 50 dividido por 2, né? 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 5, 1. Vou baixar o 0. 10 dividido por 2, no caso, é 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Ou seja, o resultado deu isso aqui, 25. Tá? E aí observe que ele é próximo ao, no caso, o número de massa do elemento químico central, que no caso aqui é o magnésio. Tá? Então a gente vai fazer essa observação em cada item. Agora vamos para os itens, os elementos químicos da letra B, né?
Mesma coisa, vou pegar o número de massa do elemento químico inicial, que é o neônio, e somar com o número de massa do elemento químico final, que é o criptônio. Então, 18 mais 84. Vamos lá. 18 mais 84. O resultado vai dar 102. 102. E aí eu vou fazer, né, a média. Então, eu vou dividir esse valor aqui por 2. 102 dividido por 2. Aqui, ó, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Baixo 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2. Para 2, nada. Ou seja, o resultado aqui, 51. Então, nesse caso aqui, ó, já notem que percebeu que, no caso, deu um resultado bem distante, né, do número de massa do elemento químico central, que no caso aqui é o argônio. Ó. O número de massa dele é 40. Tá? Então, se a gente fizesse uma comparação aqui entre o item A e o item B, eu já poderia, né, deduzir, né, que, na verdade, o item A ele é mais próximo, né, do que deveria, né, do que deve, no caso, é aplicar essa lei aqui de Doberai em relação a como ele organizou esses elementos químicos na tabela periódica dele, tá bom? Mas vamos prosseguir, né? Por enquanto, o item B, né, deu, aliás, o item A deu um resultado mais próximo, né? No caso, 25. Vamos agora fazer o cálculo da C, né? Item C agora. Então, novamente, ó, temos aqui o número de massa aqui no início 56 e no final 106. Então, eu vou fazer a soma, né? Então, vai ficar 56 mais 106. O resultado aqui vai dar 162. E aí eu vou fazer a divisão. 162 dividido por 2, né? 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Para 16, nada. Abaixo 2. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 2 é 2. Para 2, nada. E aí o resultado aqui deu 81. De novo, ó, próximo. 81 é muito próximo de 80. Né? Então, tanto o item A quanto o item C, né, o resultado aqui eles deram próximos aí do número de massa do elemento químico central. Tá? Vamos para o item D agora, né? Fazer o cálculo do item D. O número de massa inicial do elemento químico inicial aqui, no caso, é 55. Então, é 55 mais. Já o número de massa do elemento químico final aqui, ó, é 192. Então, 55 mais 192. O resultado vai dar 247. Ok? De novo, eu vou pegar esse resultado aqui e vou fazer uma média. Então, eu vou dividir por 2. Então, vai ficar 247 dividido por 2. Então, ó, 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 2, 24. Para 24, nada. Baixo 7. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6. Para 7, 1. Não dá para dividir aqui, então acrescento uma vírgula aqui e adiciono um zero aqui, baixo o zero aqui no caso. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então o resultado deu 123,5. Se a gente for comparar aqui, ó, com o número de massa do elemento químico central, que no caso aqui, ó, é 101. Né? Então é bem distante, né, do resultado que deu aqui, tá bom? E agora vamos fazer aqui do item E. Ó, o item E, o número de massa do elemento químico inicial é 40. Tá? Então, ó, 40. E aí eu vou somar com o número de massa do elemento químico final, que é 137. 40 mais 137.
177. Então, ó, a soma aqui vai dar o resultado da 177. Novamente, eu vou pegar esse resultado, vou fazer uma média, tá? Então, vai ficar 177 dividido por 2. 17 dividido por 2, né, dá 8. 8 vezes 2 dá 16, para 17, 1. E aí eu baixo esse 7 aqui. 17 dividido por 2, novamente dá 8. 8 vezes 2, 16, para 17, 1. Não dá para dividir 1 por 2, então eu acrescento uma vírgula aqui e baixo o 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Então deu 88,5, tá? E o número de massa do elemento químico central é 88. Então a diferença aqui é de o que? 0,5, tá? Dos itens que nós calculamos, percebo que o item A e o item C, a diferença aqui é de 1, tá? Eram os mais próximos, né, até nós chegarmos à letra E, ao item E. E aí o item E, nós percebemos então que a diferença é só de 0,5, tá? O resultado ali, no caso, deu 88,5, então é quase, né, aproximadamente 88. Então, como eu falei antes, né, a alternativa, né, que deve ser a correta é aquela em que a somatória, né, do número de massa do elemento químico central, aliás, do elemento químico inicial com o elemento químico final e fazendo essa média, né, ou seja, dividido por 2, o resultado ele tem que dar igual, né, ou próximo, mais próximo possível do número de massa do elemento químico central. E aí, com base no que nós fizemos aqui, né, nós podemos então deduzir que esse cálculo, né, o resultado final é mais próximo aqui no item E, tá? Então aqui a alternativa correta, ó, letra E, tá bom? Então essa foi a resolução da questão de número 2, né, da Olimpíada, né, do ano de 2022, ok? Vamos agora aqui resolver a questão 17, né, da Olimpíada Cearense de Química de 2022. Então, ó, vou fazer aqui a leitura aqui, ó. Vários tipos de bebidas alcoólicas são comercializadas em todo o mundo. Dentre estas, pode ser citada a cachaça, uma bebida de bastante importância econômica e cultural no Brasil. Cerca de 98% da cachaça consiste em uma mistura de etanol e água, sendo que os outros componentes minoritários são responsáveis por suas propriedades como odor e sabor. Então, ó, da cachaça, né, 98% nós temos ali água, né, uma mistura de água e etanol, e os outros 2% são ali componentes, né, que tem ali a função, né, de emitir, no caso, o odor, né, o sabor da cachaça. Então, assinale a alternativa que apresente somente itens com afirmações corretas. Então, nós vamos analisar aqui esses 4 itens e aí vamos ver aqui quais itens são verdadeiros, né, e quais são falsos. Então, ó, começando aqui pelo item 1, tá? O item 1, ele diz o seguinte, ó, o etanol e a água são substâncias polares e formam ligações de hidrogênio entre si. Então, vamos ver aqui no caso, né? Deixa eu ver aqui. Dá para fazer aqui do lado. Vou fazer aqui embaixo mesmo, depois eu apago. O que eu vou estar fazendo aqui embaixo, tá? Eu vou estar fazendo aqui a fórmula estrutural tanto do etanol quanto da água. E aí nós vamos realmente ver, né, se as duas
se as duas substâncias são polares ou apolares, ou se uma é polar e a outra é apolar. Então lá, o etanol, pessoal, a fórmula estrutural do etanol é essa daqui, ó. O etanol ele tem dois carbonos, dois átomos, né? Uma molécula de etanol tem aí a presença de dois átomos de carbono. Também tem a presença do grupo hidroxila, né? Que é essa parte aqui, é o OH que nós chamamos. Então isso aqui é a fórmula estrutural do etanol. A água, né? Já a fórmula molecular, no caso a fórmula estrutural da água, é esta aqui. Ok? Então, à esquerda nós temos a fórmula estrutural do etanol e à direita nós temos a fórmula estrutural da água. Vamos voltar aqui para o item. O etanol e a água são substâncias polares e formam ligações de hidrogênio entre si. Para ser polar, né? Para uma substância ser polar, no caso, ela tem que ter a presença de uma estrutura que é polar, né? Ou então o momento de polo resultante, né? Ele tem que ser diferente de zero, tá? E aí essas duas substâncias aqui, de cara, eu já posso dizer a vocês que elas são polares, tá? Primeiro, começando pela água. Se a gente observar aqui, a água, ela tem o oxigênio, né? Então, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que os hidrogênios. Então, aqui tem uma diferença de eletronegatividade, tá? Ou seja, o vetor, né, que vai ser formado aqui vai ser no sentido do oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Tanto nessa ligação entre esse hidrogênio aqui da esquerda com o oxigênio, como também a mesma coisa acontece do outro lado. Eu tenho uma ligação oxigênio-hidrogênio, o vetor que vai ser formado aqui é no sentido também do oxigênio, tá? Porque o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E aí, ó, se a gente fizer a somatória desses dois vetores, o resultado, né, vai ser o que? Vai prevalecer esse sentido aqui, para cima, tá? Então, nesse caso aqui, ó, prevalece um sentido, tá? Então, nós dizemos que o momento de polo resultante, no caso aqui, deixa eu ajeitar aqui esse R aqui. Então, o momento de polo resultante, ele é, no caso, diferente de zero. Toda vez que o momento de polo resultante, né, que no caso nada mais é do que a somatória dos vetores, né, for diferente de zero, como é que eu sei que ele é diferente de zero? Porque aqui prevalece um sentido, tá? Então, se o MDR, né, é diferente de zero, então eu classifico essa molécula aqui como uma molécula polar, tá? Molécula polar, ok? Agora vamos analisar aqui, ó, o etanol. No caso do etanol, ó, nós temos aqui nós temos três átomos diferentes, carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Novamente, nós temos aqui a presença do oxigênio, tá? E aí, ó, o oxigênio, toda essa estrutura aqui, ó, devido à presença do oxigênio, tá? Faz com que essa estrutura aqui da molécula de etanol ela tenha um caráter, né, um aspecto polar, porque o oxigênio, como eu já falei para vocês, ele é eletronegativo, né, mas eletronegativo aqui no caso, tanto em relação ao hidrogênio, quanto também em relação aos carbonos, tá? Então, devido a essa diferença de eletronegatividade, essa parte aqui, né, essa pequena parte da molécula de etanol, eu classifico ela como polar. E só pelo fato de já ter essa estrutura, né, essa pequena parte polar, eu já posso dizer então que a molécula no geral, ela sim, né, ela tem um caráter, né, polar, tá bom? Resumindo, tanto o etanol quanto a água são substâncias
polares, né? Elas têm polo. O polar por quê? Né? Porque elas têm polos, né? Então, ó, voltando aqui ao item 1, né? Item 1, ó. O etanol e a água são substâncias polares, beleza, tá correto. E formam ligações de hidrogênio entre si. Agora vamos analisar isso aí, né? As ligações de hidrogênio. Deixa eu apagar bem aqui. Vou apagar só essa parte aqui. E aqui também. Pronto, ó. Aí, pessoal, em relação a essas ligações de hidrogênio, deixa eu só diminuir aqui um pouco, para apagar aqui também, para não... Pronto, acho que vai dar certo agora. Pronto, em relação às ligações de hidrogênio, tá? Para formar ligação de hidrogênio, primeiro tem que ter hidrogênio, né? Por isso o nome ligação de hidrogênio. Só que, além de ter o hidrogênio na molécula, né? Esse hidrogênio não pode estar ligado a qualquer elemento químico. Ele tem que estar ligado a 3 elementos químicos específicos. Para o hidrogênio formar a ligação de hidrogênio, ele tem que estar ligado ou ao flúor, tá? Ou então esse hidrogênio ele tem que estar ligado ao oxigênio, ou então esse hidrogênio tem que estar ligado a um nitrogênio. Então, se eu tiver uma molécula em que eu tenho hidrogênio ligado a um desses 3 elementos químicos, ou ao flúor, ao oxigênio, ao nitrogênio, né? Note que aqui, ó, forma o que? FON, né? FON. Então, se eu tiver essa situação aqui, uma dessas 3 situações, então esse hidrogênio pode formar ligação de hidrogênio. Então, repare que, por exemplo, ó, esses hidrogênios aqui, ó, eles não podem formar ligação de hidrogênio porque eles estão ligados a um carbono, assim como esses daqui, tá? Então, eles não formam ligação de hidrogênio. Agora, se a gente observar esse daqui, ó, esse daqui sim. Esse daqui forma ligação de hidrogênio porque ele está ligado, ó, diretamente a um oxigênio. Da mesma forma, aqui na água, ó, notem que esse hidrogênio está ligado diretamente a esse oxigênio. Assim como esse hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio. Então, esses elementos aqui, esses hidrogênios aqui, sim, eles formam ligação de hidrogênio. Tá, mas o que seria essa ligação de hidrogênio? Nada mais é do que uma interação, né? uma interação intermolecular, ou seja, entre moléculas. Então, por exemplo, esse hidrogênio aqui, ó, do etanol, ele vai formar o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Por exemplo, se eu pegar o etanol e misturar com a água, vai haver uma interação. Essa interação vai ser devido, né, ela vai ocorrer devido à formação das ligações de hidrogênio, que nada mais é do que essas interações entre moléculas, ou seja, intermolecular. Tá? Então, esse hidrogênio do etanol interage, né, com o oxigênio das moléculas de água, formando aí o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Tá? Então, sim, essa mistura, né, etanol e água, ela vai ocorrer devido às ligações de hidrogênio entre moléculas de água e etanol, tá bom? Então, esse item 1 aqui, sim, ele é verdadeiro, tá bom? Ele é verdadeiro. Vou colocar bem aqui na frente, ó. O item 1, verdadeiro. Vamos analisar agora o item 2. Deixa eu só apagar aqui a parte de baixo aqui. Vamos lá, o item 2. O etanol apresenta maior ponto de ebulição do que a água, porque é uma molécula maior, o que é influenciado pelas forças de Van der Waals. Tá? Então, ó, vamos entender aqui
essa parte aqui, ó. Eu tinha feito antes, né, a molécula de etanol e a molécula de água, tá? Novamente, ó, são essas daqui, ó. Aqui eu estou fazendo a molécula de etanol de forma mais simplificada, ó. Tá aqui. E aqui a molécula de água. Quando a gente vai observar aqui, ó, lá no item 1, no item 2, né, fala que o etanol apresenta maior ponto de ebulição do que a água porque é uma molécula maior. Realmente, se a gente for analisar em relação ao tamanho, o etanol, a molécula de etanol, ela é maior, né, do que a da água. Só que isso não é um fator que vai influenciar no ponto de ebulição, né? E, aliás, né, aqui, quem tem maior ponto de ebulição não é o etanol, né? E sim a água. Agora vamos entender o porquê, né? O que seriam essas forças de Van der Waals? De novo, são as interações intermoleculares entre moléculas. E essas forças de Van der Waals, né, elas podem ser de vários tipos, né? Temos como exemplo, né, de polo permanente, de polo permanente. Temos a ligação de hidrogênio que eu mostrei a vocês, né, agora há pouco. Tem de polo permanente, de polo induzido, de polo induzido e de polo induzido, tá? Então tem esses 4 tipos de interações entre moléculas, tá bom? E aí, ó, como eu falei para vocês, não é o etanol que tem um ponto de ebulição maior, no caso, é a água que tem um ponto de ebulição maior. Mas por quê, né? De novo, a resposta está nas ligações de hidrogênio. Porque observem, ó, o etanol, por exemplo, ó, uma molécula de etanol consegue aqui, ó, formar uma ligação de hidrogênio aqui, né? Já uma molécula de água, notem que ela consegue formar, ó, não uma, mas duas ligações de hidrogênio, só uma molécula, tá? E aí essas interações, né, que nós chamamos de ligação de hidrogênio, ela é a mais intensa de todas as forças de Van der Waals, né? Então, quanto maior o número de ligações de hidrogênio que uma substância, que uma molécula consegue fazer, maior, né, será seu ponto de ebulição. Mas por quê, né? Porque a interação ela vai ser mais intensa, então precisa fornecer mais calor para romper essa interação. Então, isso faz com que o ponto de ebulição dessa substância seja bem elevado. Então, a água ela tem um ponto de ebulição maior do que o etanol devido a ela formar, né, mais ligação de hidrogênio, não é devido ao tamanho da molécula, tá? Para vocês terem uma ideia, né, se a gente colocar um álcool, né, que é o etanol, por exemplo, em cima da mesa, né, em um copo, né, aberto, ele vai evaporar facilmente em comparação a um copo com água, né? Porque o etanol ele é um líquido volátil, ele se evapora facilmente. Por quê? Porque seu ponto de ebulição, né, não é tão elevado em comparação com a da água, que no caso é o que? É 100 graus Celsius, né, a temperatura ambiente, tá? Então essa afirmação 2 ela é falsa, ok? Então ela é falsa aqui. Vamos agora ver aqui a segunda, aliás, a terceira. O etanol é mais polar, né? Mais polar que o dióxido de carbono. E este último mais polar que a água. Eu já mostrei aqui para vocês, né, que o etanol e a água são polares, né? Mas será que o dióxido de carbono também é polar? O dióxido de carbono, né, é mais também conhecido como CO2, tá? Então, ó, ele tem essa fórmula estrutural aqui, ó. Tem o carbono e tem 2 oxigênios. Esse carbono se liga a cada oxigênio por meio de duas ligações, né? Então, uma ligação dupla de um lado, uma ligação dupla do outro, tá? Agora, será que o dióxido de carbono ele é polar? De novo, vamos analisar. Aqui nós temos oxigênio e temos carbono.
o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, o vetor que vai ser formado aqui, ó, é no sentido do oxigênio, tanto nessa ligação aqui, quanto nessa daqui, ó. Vai ser formado no sentido dos oxigênios. Então, eu tenho aqui um vetor apontando no sentido e o outro vetor apontando no sentido contrário. Então, aqui, ó, o que vai acontecer então? A somatória dos vetores vai ser o que? Vai ser nula. Um vetor anula o outro, porque está apontando em sentidos contrários. Então, na mesma intensidade, só que em sentidos contrários, ocorre então a anulação dos vetores. Então, nesse caso aqui, nós dizemos que o momento de polo resultante da molécula de CO2, né, que é o dióxido de carbono, ele é igual a zero. Tá? Naquela outra situação, né, da água, o momento de polo resultante ele é diferente de zero. Né? Então, ela é polar. Nesse caso aqui, ele é igual a zero. Toda vez que for igual a zero, então a molécula ela é apolar. Tá? Então, o etanol e a água são polares, beleza. Mas o dióxido de carbono ele é apolar. E aí o item 3, voltando aqui ao item 3, ó, diz que o etanol é mais polar do que o dióxido de carbono. Beleza, né? De fato isso é verdade. E este último, ou seja, o dióxido de carbono, é mais polar que a água. Opa, não, né? A água, na verdade, é que é mais polar do que o dióxido de carbono. Então, o erro está só mesmo nessa parte aqui final, né? Este último mais polar que a água. Está errado aqui, né? Então, o erro está aí só. Então, a afirmação 3, ela é falsa. Tá bom? E agora vem a afirmação 4. O dióxido de carbono, novamente, né, apresenta somente ligações polares, mas é uma molécula apolar, portanto não forma ligação de hidrogênio. Quando ele fala bem aqui, ó, o dióxido de carbono apresenta somente ligações polares, né? Essa afirmação, ó, somente ligações polares, ela está correta, tá? Por quê, ó? Olhem para cá novamente, ó, vou apagar bem aqui para vocês entenderem. Os vetores são formados aqui, ó, ambos, né, são formados no sentido do oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, se a gente for analisar só as ligações, né, no que ocorre o processo entre, no caso, nas ligações, ali só temos de fato ligações polares, né? Porque prevalece sempre no sentido do oxigênio, tá? O problema aqui é que quando faz a somatória dos dois vetores, um anula o outro, né? Anulando o outro, então isso faz com que a molécula, no geral, ela seja apolar e não polar. Então, se a gente analisar só a molécula, só as ligações, né, entre oxigênio e carbono, né, sim, são polares. Mas a somatória dos vetores vai fazer com que haja a anulação, né, de ambos os vetores. Então, no caso aí, o MDR, o momento de polo resultante, ele é igual a zero, portanto a molécula é apolar. E é justamente isso que diz o item 4. Ó. O dióxido de carbono apresenta somente ligações polares, beleza, né, tá correto, porque prevalece sempre no sentido do oxigênio, tá? Ou seja, prevalece um sentido, mas, ó, é uma molécula apolar, portanto não forma ligações de hidrogênio. Lembrando que para formar ligação de hidrogênio tem que ter hidrogênio. E observe que aqui, ó, o dióxido de carbono não tem hidrogênio, tá? Então esse item aqui, ele está totalmente certo, tá bom? Então o item 4, ele é verdadeiro, tá bom? Então, ó, como é que ficou? O item 1, verdadeiro, o item 2, falso, o item 3, falso, e o item 4, verdadeiro. Então, ó, a questão quer saber, ó, alternativo que apresenta somente os itens com as afirmações corretas, ou seja, 1 e 4. Então, ó,
A alternativa correta, a letra A, 1 e 4, somente são os itens corretos. Ok? Pronto, aí agora vamos resolver aqui para fechar a questão 4, né, da Olimpíada de 2022. Então vamos aqui, ó, vou fazer a leitura. Substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento. Uma vez que em sua estrutura as ligações são formadas entre átomos semelhantes, não há diferença de eletronegatividade, né, entre eles. Então, por exemplo, uma ligação entre hidrogênio e hidrogênio, né, H2, o gás hidrogênio, né, aqui não há diferença de eletronegatividade, porque aqui nós temos elementos químicos iguais. De um lado hidrogênio, do outro lado hidrogênio, então vão puxar, né, os elétrons na mesma intensidade. Né? Então aqui não há diferença de eletronegatividade. Entre eles, sendo assim, não se formam polos e a molécula é classificada como apolar. No entanto, o universo tem seu charme e fez algumas exceções. Qual das substâncias simples abaixo não é apolar? Então, a questão quer saber qual das substâncias a seguir é polar, né? E qual o motivo dela fugir à regra, tá? Essa questão aqui, pessoal, eu considero ela fácil, tá? Só que o problema é que na prova, tá? Eles não forneceram, né, essas imagens aqui, tá? Essas imagens eu anexei aqui, tá, no material, só mesmo para facilitar o entendimento, né, da questão, tá? Mas na prova de 2022, essas imagens, tá, elas não foram inseridas, tá bom? Isso fez com que a questão se tornasse, né, mais trabalhosa, mais difícil de resolver, né, de raciocinar. Mas vamos aqui, ó. Então, a letra A, ó. Seria então o ozônio, o O3, né? Devido sua geometria angular, né? Então, será que é o ozônio que é a substância que é polar? Ou seria o carbono diamante, né? Que é devido à sua dureza? Ou então o fósforo branco, que é o P4, devido à sua cor, né? Ou o oxigênio, o O2, devido ao seu potencial de oxidação, ou o carbono grafite, devido à sua condutibilidade. Tá? Então, primeiro, ó, começando pelo o ozônio. Né? O ozônio, O3, ele tem essa fórmula aqui, ó, são 3 átomos de oxigênio. Né? Então, tem um aqui, tem outro aqui e tem outro aqui. São 3 átomos de oxigênio, tá? E aí, pessoal, o que acontece aqui, ó? Esse átomo central, né? Ele tem, no caso aqui, ó. Aliás, o oxigênio ele está lá na tabela periódica, ele se localiza lá no grupo 16, né? Então, na sua última camada, no seu último nível de energia, ele tem 6 elétrons. De acordo com a regra do octeto, ele precisa de mais 2, né, para completar os 8 elétrons, tá bom? Então, desses 6 elétrons que ele já tem, né, na última camada, 4 ficam como se fossem lá nuvens eletrônicas, tá? Eles não formam, tá, uma ligação, né, no caso uma ligação com outro elemento químico, com outro átomo. Eles ficam apenas lá, isolados, tá bom? Agora, ó, entre esse oxigênio aqui e o oxigênio central vai formar uma ligação, tá? Forma uma ligação aqui e aqui também forma uma ligação aqui, tá bom? Só que, ó, se a gente for se basear, né,
de acordo com o primeiro postulado de Kekulé, os oxigênios, para eles serem estáveis, né, eles têm que formar duas ligações químicas. E aí observem, tá, que esses oxigênios que estão nas extremidades, ambos estão fazendo apenas uma ligação. Então eles precisam de mais uma ligação para completar a sua valência, né, para seguir a regra, né, ou para seguir o primeiro postulado de Kekulé. Então como é que fica? Ó? Aqui então vai se formar uma ligação, tá, entre esse oxigênio aqui e esse daqui, tá? Só que essa ligação aqui, ela não vai ficar só aqui paradinha, né, entre esses dois oxigênios. Ora ela vai estar aqui, porém, ora ela vai se alternar e vai vir para cá. Então o que acontece? Ó? Essa ligação ela sai daqui, tá? Deixa eu só diminuir aqui o tamanho da borracha. Pronto. Então, ó, ora ela sai daqui e aí, ó, ela vem pro outro lado. Ela vem para cá, tá? E aí fica nessa alternância, tá bom? E aí só assim para a molécula, né, de ozônio, para a substância ozônio, ela se manter estável, tá? Devido a essa alternância dessa ligação dupla, ok? E aí, pessoal, nesse caso aqui, ó, como é que funciona? Por que essa molécula ela é angular? Né? Por que ela não é retinha? Tá? Porque ó, a resposta ela vai estar aqui em um desses pares de elétrons. Tá? Quando se forma essa ligação, né, essa segunda ligação, né, que forma a ligação dupla, de onde é que vem esses elétrons? Eles vêm justamente de um desses pares de elétrons que estão situados no átomo de oxigênio central. Né? Então, com a formação dessa ligação aqui, né, então um desses pares, né, some. No caso, eles somem e aí se forma a ligação, né, a segunda ligação entre os átomos, tá? E aí, por que isso acontece, né? Porque esses pares de elétrons que estão isolados, né, eles tendem, né, como eles são partículas negativas, eles tendem a se repelir, a haver uma repulsão. Então a tendência é que eles fiquem o mais distante possível uns dos outros, né, cada par de elétrons, né? E aí justamente esse fator, essa repulsão, que faz com que a molécula ela não seja reta, ela não seja linear, e sim angular, tá bom? Então, a explicação, né, dessa ligação dupla, né, é justamente isso, porque um dos pares de elétrons do átomo central acaba aqui se transformando em uma ligação que fica alternando, né? Hora ela está aqui no lugar, outra hora ela está no outro, né, entre os outros átomos de oxigênio, tá bom? E aí aqui, ó, se a gente for observar aqui, ó, devido esse par de elétrons, né, ser retirado do oxigênio central, o que vai acontecer então com o oxigênio central? Esse oxigênio central, de certa forma, ele vai ficar o quê? Vai ficar só com dois pares, aliás, um par de elétrons isolados. Antes ele tinha dois pares, né? Ou seja, 4 elétrons. Então, com a retirada desses elétrons, né, no caso, antes estavam próximos ao átomo de oxigênio central, agora estão distantes. Então, esse elemento químico, esse átomo de oxigênio central, acaba que formando uma carga parcial positiva, ó, porque ele está com uma ausência de elétrons. Porque um dos pares de elétrons, né, acabou que se transformando em uma ligação, tá? Ficou mais distante do átomo central, tá bom? E aí, ó, como a formação desse polo parcial positivo no átomo central, consequentemente, ó, nesses átomos de oxigênio que estão aqui situados na parte de baixo, né, da molécula, podemos dizer assim, fica o contrário, vai haver o contrário. Aqui vai haver a formação
de um polo parcial negativo. E aqui também vai haver a formação de um polo parcial negativo. Então, note que nesse caso aqui, há a formação de polos, que nós chamamos. Um polo positivo, um polo negativo. Então, nesse caso aqui, há uma diferença, de certa forma, de eletronegatividade. Então, como é que vai ficar? Ó? Como é que vai ficar a formação dos vetores? Né? Aqui, ó, nessa ligação da esquerda, o vetor ele vai ser formado no sentido, no caso, do oxigênio da extremidade. Né? E aqui na ligação dupla, no caso que está aqui, né, o vetor que vai ser formado vai ser no sentido do oxigênio que também está na extremidade. E aí observe que nesse caso aqui, os vetores eles não estão apontando no mesmo sentido e nem em sentido contrário. Né? Então, um vetor não vai anular o outro. Então, se não há a anulação dos vetores, nós podemos dizer então que o momento de polo, no caso resultante aqui, ele é, no caso aqui, ó, diferente de zero. Tá? Por que ele é diferente de zero? Porque no caso aqui os vetores eles não estão se anulando. Né? Eles não estão se anulando, portanto o MDR é diferente de zero, logo essa molécula aqui ela é polar. Uma molécula polar. Nós já encontramos aqui o item, né? De fato, o item A é o item correto. Tá? O ozônio, o O3, ele é uma substância polar devido à sua geometria angular. Tá? Agora vamos analisar aqui os outros itens. Letra B, né? Ó. Carbono diamante. O carbono diamante ele tem uma dureza, né? Como mostra aqui, né? Como diz aqui o item. Mas essa dureza não é a razão, né, pela qual não há um motivo que faz com que a substância, né, o carbono diamante, seja uma substância polar. No caso, o carbono diamante ele é apolar. Por que ele é apolar? Né? Ó, aqui a estrutura ó, do diamante, a forma molecular do diamante. E aí ele é composto apenas por carbonos. Né? E toda substância, no caso, claro, tem as exceções, né? Mas no caso aqui, ó, aqui não é uma exceção. Temos uma substância, carbono diamante, só tem carbonos. Né? Então, nesse caso aqui, ele é duro, né? Ele tem essa propriedade de dureza. Ele é uma substância apolar. Tá? Letra C, o fósforo branco. Inclusive, o fósforo branco ele é muito tóxico. Né? Ele é perigoso, né? Ele é muito reativo com o ar, né? Com o oxigênio. Então, ele pode facilmente ocasionar, né? uma explosão. Tá? E aí, o fósforo branco ele tem essa estrutura aqui. Ó. Ela é, no caso, é uma molécula tetraédrica, né? 4 átomos, né? Formando aí uma pirâmide, né? Podemos dizer assim. E aí o fósforo branco, o P4, né? Ele é uma substância apolar, tá? A letra D, o oxigênio, né? O oxigênio, está aqui, ó. O oxigênio, a molécula de oxigênio, é essa daqui, tá? Novamente, ó, aqui não tem diferença de eletronegatividade, que nem o exemplo que eu fiz lá em cima do hidrogênio, né? Aqui eu tenho dois átomos iguais, não tem diferença de eletronegatividade, não tem um sentido que prevalece em relação ao outro. Então aqui o momento de polo resultante aqui é zero, portanto a substância é apolar, tá? E a letra E, carbono grafite. O carbono grafite, ó, é esse daqui, ó. O carbono, né, de novo, é um composto, né, que tem somente carbonos, né, assim como o diamante. Só que os carbonos eles se ligam de tal maneira em que há a formação, né, do que nós chamamos de anéis benzênicos. Né? Aqui temos vários anéis, tá? No plano. Tá?
Inclusive isso é uma diferença, né, entre no caso o diamante e o grafite, tá? Nessa imagem aqui de baixo fica mais nítido, evidente como é que qual é a diferença, né, no caso da estrutura, né, como é que é o rearranjo de um diamante para o grafite. Notem que o grafite, né, que é esse da direita, os carbonos eles se reorganizam, né, meio que como se fossem no plano, né, em um plano só. Enquanto que no caso do diamante, esses carbonos eles se organizam, né, fora do plano, tá? Vocês podem ver aqui, né, que temos carbonos aqui na imagem da esquerda, né? Temos carbonos que estão mais no centro, né? Outros estão mais para frente, né? Outros mais para a direita, né? Então eles não se organizam, não se rearranjam em um plano só, tá bom? Então essa é a principal diferença entre a estrutura, né, do grafite e a estrutura, né, molecular do diamante, tá bom? E aí, ó, realmente, ó, como já tinha falado antes, desses 5 elementos aqui, desses cinco substâncias, somente o ozônio, né, que é o O3, é que é uma substância polar, tá? Apesar dele ser uma substância simples, ou seja, é composta apenas por um tipo de elemento químico, que é o oxigênio, mas devido à sua geometria angular, ele torna-se uma substância polar e não apolar, ok? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra A, é o ozônio, é o O3, tá? Inclusive, o ozônio está lá presente na camada de ozônio que nos protege aí dos raios solares, ok? Então, ó, foram essas 3 questões aqui que eu resolvi aqui neste vídeo aqui, tá bom? E aí, só para a gente se situar, ó, resolvido essas 3 questões, então nós resolvemos aqui 56,6% das questões da prova de 2022, tá? As outras questões, lembrando, eu já resolvi em outros aulões, com a participação de vocês alunos, tá bom? E aí, em breve, eu vou estar gravando mais alguns vídeos, né, para resolvendo outras questões da Olimpíada do ano passado, ok? Pois, muito obrigado aí pela atenção de vocês e até um outro vídeo.